Então vamos lá, pessoal, vamos começar que já é 7h15 aí, já deu um tempo bom para o pessoal entrar aí, tá? Então, boa noite para todos, aqueles com quem eu não conversei ainda, tá? Boa noite para todos. Hoje nós vamos dar continuidade um pouco do assunto que a gente abrangeu na aula passada, tá? Então, nós estamos, né, nessa semana falando sobre a parte aí do abate dos animais. Então, na aula passada, nós comentamos um pouco sobre todo o processo, né, de quais são os fatores, como que é a parte de classificação dessa carne. E nós vimos que existe diferença entre a classificação do Brasil e a classificação dos países exteriores. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a forma e os fatores que podem influenciar na qualidade da carne, tá? E são inúmeros os fatores. O que a gente busca hoje no Brasil? Como a gente até comentou um pouco na aula passada, uma carne de extrema qualidade, com vermelho vivo e com maciez, né, que é a carne que a gente busca hoje. E com marmoreio, que é aquela carne com gordura entremeada, né, que é uma carne que dá uma característica de uma carne mais suculenta e mais macia. Tá? Então, quais são os fatores que vão influenciar nessa carne? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Tá? Vamos lá. Então, hoje nós vamos começar com uma foto bem legal aí, né? Já atiçando a gente, né? Que é um espeto aí de uma picanha bem suculenta. Eu acho que é isso que a gente busca mais hoje, né? Uma carne com essa qualidade, tá? Então, quais são os fatores que vão afetar essa qualidade dessa carne? A gente sabe que no Brasil, atualmente, né, nós temos aí um rebanho que até 2019, segundo todas as pesquisas, esse rebanho ele continha 214,7 milhões de cabeças. Isso é um dado do IBGE de 2019 a 2020. Então, é lógico que em 2020, consequentemente, teve um aumento dessa quantidade, mas segundo o IBGE, a gente ainda contém 214,7 milhões de cabeças. Tá? E em 2020, até agora, em agosto de 2020, foram abatidas 7,30 milhões de cabeças de gado. Tá? Então, a gente tem aí, a gente sabe que o Brasil é extremamente desenvolvido para a produção de carne, né? E cada vez mais vem sendo abatido o número maior de animais. E principalmente, alguns meses atrás, onde nós tivemos aí a arroba chegando a 200 reais, 230 arroba, né? Então estava extremamente cara. Então o pecuarista que tinha animais para bater mandou esses animais pro frigorífico, tá? Quando a gente... Oi? Clay, deixa eu te falar, você tocou num assunto importante aí, que eu ia te perguntar agora sobre o valor da arroba, a influência dela sobre esse abate, esse praticamente recorde, né? Uhum, isso mesmo, isso. Então, Mas tá tendo uma influência negativa, já fala-se em uma influência negativa na produção, nas reprodutoras, né? Porque teve um abate intenso também das matrizes. isso Você viu mesmo. alguma coisa sobre esse assunto? Isso mesmo. Isso. Eu acho que a gente até já falou alguma vez sobre isso, né? É igual você falou, igual o Clay acabou de falar aí, pessoal. Esse aumento muito grande de abate de animais foi devido principalmente ao preço da arroba, tá? Então, o que aconteceu no mercado produtor de bovino? O que tinha de animal foi abatido, tá? Então, a maioria dos animais aí o que os produtores tinham, que o pecuarista tinha no confinamento, ou que tinha na fazenda, foi abatido. Então, o que acontece? O que é a previsão que eles têm agora, né? Que a gente vai ter uma redução aí do número de bezerros. Por quê? Porque também foram abatidos muitas reprodutoras, muitas fêmeas, né? E, consequentemente, vai dar uma reduzida agora no número de reprodutoras no plantel. Então, consequentemente, se eu tenho menor número de reprodutoras, eu tenho menor número de bezerros. Aí,
é um problema que eles encontram agora, né? Que eles têm essa previsão para que o ano que vem o bezerro ele tem um aumento ainda maior no preço, tá? Devido a essa falta aí de animal que vai ter no mercado. E é isso que está acontecendo. Esse abate muito grande de animais é devido a isso, o preço da arroba, tá? Mas, Cleia, a gente falando em quantidade também, não é tanto também esse ano, não, porque até o ano passado, 2019, nesse mesmo período que nós estamos, foram abatidos 7,49 milhões de cabeças. Deu uma reduzida um pouco esse ano, né? Principalmente devido a quais são os fatores que influenciaram na redução desse abate, no percentual de redução. A gente teve aí, nós estamos ainda em plena pandemia, né? Então isso também influenciou, porque os frigoríficos estão mais rigorosos no recebimento desses animais, no controle sanitário. Então automaticamente teve um pouco uma redução, né? Por mais que o preço da arroba esteja aí nas alturas, houve uma redução. E também houve uma redução, principalmente devido ao problema econômico. Então a gente sabe que muitas famílias brasileiras estão trocando o consumo de carne bovina por suína, de frangos, devido ao preço, porque se teve aumento na arroba, também, consequentemente, teve aumento no valor da carne, né? Então, houve uma redução também no consumo. Então, esse valor aí, ele é alto, mas teve uma redução quando comparado com o ano de 2019, tá? Quando a gente fala de abate de animais, a gente verifica que a região centro-oeste, onde nós estamos localizada, é uma região bem próspera para a produção de bovino a pasto e também confinado, e é uma das regiões que tem a maior produção, né? Além do Goiás, nós temos também o Mato Grosso. O Mato Grosso é uma das regiões que também produzem bastante bovino de corte, né? Então, são regiões que são muito promísseis, tem muita produção de bovinos, principalmente devido às condições, tanto condições climáticas, quanto maior quantidade de pasto também, tá? Vamos ver aqui. Então, quando a gente fala de produção de carne, a gente sempre visa uma produção de carne com qualidade. O que a gente busca nessa carne? Uma cor agradável, a gente não busca uma carne nem muito branca e nem muito escura, é uma carne igual essa que a gente está vendo na imagem, uma carne com um vermelho vivo, né? Um sabor agradável e o odor agradável. Então, são todas essas características. No entanto, existem inúmeros fatores que vão interferir nessa qualidade, tá? Um dos primeiros fatores é o manejo na propriedade. Então, a gente sabe que para aquele animal ter um bom desenvolvimento de músculo, um bom desenvolvimento de carne, ele precisa o quê? Ter uma boa alimentação, uma boa nutrição. Isso aí a gente até já viu nas aulas passadas. Então, esse animal ele precisa de uma boa nutrição, de um bom manejo. Quando a gente fala de manejo, por que o manejo na propriedade ele influencia no abate? Aquele animal que ele é somente tocado na propriedade, no grito, com ferrão, muito estresse, isso influencia extremamente no desenvolvimento muscular e na qualidade da carne. Aquele animal que sofre estresse intenso e prolongado, ele vai influenciar diretamente na carne. Por que grande parte das propriedades hoje, antigamente a gente trabalhava muito com o quê? Com ferrão, com pau, o pessoal manejava muito os animais na base do grito. Isso tudo hoje, tem até gente que fala assim, mas é frescura manejar os animais sem gritar, sem chamar, sem tocar. Mas isso, hoje, já tem estudos que comprovam que o estresse, ele influencia diretamente na qualidade da carne. Então, hoje a gente já tem o manejo de tocar os animais ali com o cavalo, por exemplo, se toca o animal no máximo possível de silêncio, evitando o estresse desse animal. Usa-se geralmente um pau com um saco na ponta, porque o animal assusta com aquele barulho, mas não causa tanto estresse. Então, isso tudo influencia e jamais utilizar o ferrão. Em muitas propriedades se utilizavam bastante o ferrão, e isso, além de causar hematomas na carne, causa um estresse no animal, que isso vai influenciar lá no abate, tá? A mesma coisa é o estresse no abate. Então, o animal ele tem que chegar no frigorífico
e receber todo o aporte adequado para que aquela carne não seja influenciada por todo o estresse que ele está submetido ali naquele local. Então, o que influencia diretamente na qualidade da carne? Um abate do animal sem sofrimento. O que eu tenho que visar é reduzir o máximo a carga de estresse desse animal e eu fornecer ao consumidor uma carne com alta maciez. E isso aí nós técnicos, né, vocês técnicos, que têm que saber todos esses critérios. Então a gente sabe que além, como a gente já viu na aula passada, além dos critérios que tem que se ter no abate, como a classificação e a tipificação da carcaça, para que essa carcaça seja classificada de uma forma de uma carcaça de qualidade, é preciso que esse animal receba todos os cuidados necessários no pós-mortem, né, antes do abate, tá? Então, quais são as primeiras medidas? Eu não sei por que hoje esse trem aqui não quer sair, mas tudo bem. Quais são as medidas que nós temos aí que faz com que o animal ele seja abatido da forma mais tranquila possível? Gente, eu vou só tentar colocar aqui de novo para ver o que está acontecendo aqui. Que aquele negócio ali não quer sair. Misericórdia. Aí vocês não vão conseguir ver aqui. Deixa eu ver se agora sai. Não quer sair, pessoal. Vamos dar continuidade, tá? Então, o que acontece? Nós temos aí o abate de bovinos. Quais são os cuidados que devem ser tomados no momento do abate de bovino? As primeiras etapas são etapas mais críticas, ou seja, o animal, quando ele chega no frigorífico, ele tem que sofrer o menor estresse possível, tá? Lógico que o animal, ele já escuta, ele já é transportado, então só o transporte ele já causa estresse para o animal, mas quando se faz um transporte adequado, com um caminhão, com a quantidade de animais adequado, isso tudo reduz a influência do estresse sobre o animal, tá? Então, o que acontece? Quais são as principais etapas críticas que nós temos? Se o animal está muito estressado, ou se o processo de higienização dentro do frigorífico não é adequado, pode ocorrer uma contaminação das carcaças, né? Principalmente quando ocorre uma sangria de forma inadequada, se sobrar sangue na carcaça, isso aumenta a proliferação de micro-organismos, rompimento de sistemas digestivos e intestinal. Então, isso tudo também contamina a carcaça, isso influencia diretamente, tá? E animais sem estresse, a sangria é mais eficiente. Então, quando faz a sangria do animal, consegue-se retirar mais de 70%, de 70% a 80% do sangue constituído no organismo, no corpo do animal, tá? Outro grande problema de estresse são as contusões na carcaça. Então, geralmente, quando o animal cai no caminhão, ou quando ele sofre o estresse, que aí a pessoa utiliza o ferrão para tocar o animal, isso tudo causa extremos problemas naquela carcaça, que geralmente quando a gente vai fazer o toalete lá, que é o corte, né, a limpeza da carcaça, se caso tiver qualquer contusão, qualquer hematoma na carcaça, retira-se quase todo o corte. Então, para o produtor, isso é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai perder muito naquela carcaça, tá? E nós temos uma regulamentação, que é o RISPOA. O RISPOA é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal. Eu acho que vocês já devem ter visto isso aí com o Ciro, né? Que é onde a gente tem um controle de toda a parte de inspeção sanitária dos produtos de origem animal. Isso envolve a carne bovina, carne suína, de aves, mel, geleia, tudo que envolve a produção que vem recorrente dos animais. Isso tudo são produtos de origem animal e devem ser todos ter um critério aí de regulamentação, tá? Primeira coisa que a gente verifica, transporte, o embarque dos animais. Aí já começa o cuidado desde esse processo. Todos os animais, por isso que hoje a gente trabalha muito com o curral que a gente chama de curral anti-estresse. Isso vocês já viram até nas aulas passadas, que nós já comentamos, em instalações,
que o curral anti-estresse, ele foi desenvolvido principalmente para isso, para que o animal ele não veja o que está ao seu redor, e isso tranquiliza o animal e ele consegue entrar no caminhão mais facilmente, evitar problemas de tocar o animal, ou até mesmo problema igual esse aqui do animal cair fora do brete, ou até mesmo quando acumula-se muito animal, um animal pisoteia o outro, então já começa o problema de estresse aqui no abate. Outro problema que nós temos também é o manejo desses animais. Então, vocês podem ver aqui o manejo com ferrão, que é proibido, a gente não utiliza, não pode se utilizar mais o ferrão. Então, ao colocar o gado no caminhão, o indicado hoje é apenas utilizar um bastão elétrico, nunca o ferrão. Caso não tenha um bastão elétrico, utilize uma vara, mas sem ponta, tá? Para evitar causar danos aí na carcaça do animal, tá? Então, pessoal, o que acontece? O ferrão, ele causa extremos hematomas graves e que isso, além de causar dor no animal, causa estresse e perda de grande parte dos cortes. A gente vai ver mais para frente, tá? O bastão elétrico, ele pode ser utilizado? Ele também causa estresse? Causa. Mas a gente não vai ficar dando choque direto no animal. A gente encosta só no animal para que ele automaticamente se movimente, tá? Mas o intuito não é causar esses danos tantos ao animal. Então, o choque, ele consegue minimizar um pouco essas contusões na carcaça em relação ao ferrão, tá? Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, quando a gente usa... Ai, desculpa. Quando a gente usa aqui o ferrão, o que acontece? Grande parte das contusões que ocorrem na carcaça são na região aqui dos cortes nobres, na região do popão aqui do animal. É onde a gente encontra o quê? A picanha, o colchão mole, o colchão duro. Então, geralmente são essas regiões que os cortes são bem maiores, né? E levam às perdas muito grandes aqui dos cortes, tá? Então, quando a gente fala de contusão, existem inúmeros estudos que demonstram a frequência de contusão em função do manejo. Igual nessa imagem que a gente está vendo aqui, a gente tem, ó, nesse A aqui, é o embarque dos animais tradicional com choque. Então, o índice de animais que tem contusões na carcaça quando se utiliza o choque é grande, tá? Sem choque, também é bem maior. Por quê? Porque ao invés da gente utilizar o choque, o que eu vou usar aqui? O ferrão, tá? E o que esse estudo quis indicar para nós? Que quando eu utilizo aqui o embarque com boas práticas de manejo, ou seja, sem barulho, tentando utilizar um animal no curral anti-estresse. Ah, mas eu não tenho curral anti-estresse. Toca o animal com o mínimo de barulho possível. Utiliza uma vara, um pau com um saco na ponta, porque isso assusta o animal, faz com que o animal caminhe. Então, evitar o máximo de estresse. Só que a gente verifica que, por mais que a gente tenta todo o manejo adequado, existe contusões nos animais? Existem, mas a gente tenta minimizar isso com essas boas práticas, tá? Então, a gente pode ver aqui que o ferrão, ou com choque ou sem choque, utilizando o ferrão, as contusões nas carcaças são muito grandes e a perda para o produtor é muito maior, tá? Então, com relação a essas contusões, o que a gente deve fazer também em relação à densidade de carga, ou seja, o quanto de animal a gente vai transportar no caminhão, para evitar acidentes. Então, o espaço na carroceria ali, no caminhão que a gente transporta os animais, ele deve ser adequado para que os animais permaneçam em pé na sua posição natural, sem contato excessivo entre si e entre as estruturas, ou seja, tendo contato com a lateral do caminhão, tá? Então, por isso que a gente visa uma densidade, ou seja, uma quantidade de quilos de animais adequadas. Então, o que é preconizado no Brasil, que é controlado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Não se utilizar uma densidade muito alta, ou seja, 600 quilos por metro quadrado de animal. Então, eu vou ter muito animal. Geralmente, esses animais eles vão pisotear um ao outro caso ocorra uma queda do animal. Até mesmo se tiver muita quantidade de animal no caminhão, eles vão ficar encostando ali na parede do caminhão e aquilo também machuca, causa contusões e pode causar perdas dos cortes. E também eu não posso ter uma baixa densidade.
Se eu tiver, por exemplo, abaixo de 200 quilos por metro quadrado de animais, eu tenho uma densidade muito baixa e os acidentes também podem ser muito grandes, porque os animais não conseguem ter um apoio ali, um contato entre um animal e outro. Então, o ideal é que eu utilize uma densidade média, em torno de 400 quilos por metro quadrado. Então, em média, o que a gente utiliza no Brasil, o ideal é utilizar de 390 a 410 quilos por metro quadrado de bovino, vamos dizer assim, né? De peso vivo dos bovinos. Então, não tão cheio e nem tão vazio, médio, uma quantidade que a gente vê que os animais vão conseguirem ser transportados sem causar contusões na carcaça, tá? Então, como eu falei, densidades muito baixas a gente tem problemas com contusões e com quedas, e densidades muito altas eu vou ter um desconforto do animal. Então, o animal não consegue respirar, se caso o animal cair, ele vai ser pisoteado. A exaustão metabólica é maior, então, como eu falei para vocês, o animal vai ter um contato entre um e o outro, então aquilo ali causa uma pressão, um apertamento, né, vamos dizer assim, e o animal não consegue trocar, respirar, isso tudo influencia diretamente. Tá? Então, o animal tem um gasto energético maior e isso vai influenciar diretamente na qualidade da carne quando ele chegar lá no frigorífico para ser abatido. Tá? Então, essa é uma foto, por exemplo, de animais que tem baixa densidade no caminhão. Então, um animal que certamente machucou, caiu ou teve uma perna quebrada e não consegue se levantar. Então, esse é um animal que a carne dele já não é de boa qualidade. Quando chega no frigorífico, ele é abatido? Ele é abatido, mas por último, deixa eles separados. Os animais acidentados, animais doentes ficam separados. Por quê? Porque a carne desse animal vai ser uma carne extremamente dura, seca e escura, tá? Devido ao estresse que o animal passou, tá? Então, um dos principais casos é isso também. Tá? O animal, geralmente, quando tem uma alta densidade, também o animal cai, é pisoteado, não consegue levantar. Então, tem que ter um cuidado também no transporte. Um dos grandes problemas que nós temos é as condições das nossas estradas também. Nós temos estradas aí que são extremamente inadequadas, né? E deve-se ter um cuidado também no momento do transporte. O adequado é que a gente transporte esses bovinos por até 12 horas, é o máximo, tá? Por quê? Porque esses animais vão estar em jejum e o estresse também que esses animais levam, tá? Se aceita hoje que seja transportado por até 15 horas, mas mais do que isso, esses animais eles já vão estar desidratados e já vão estar com uma redução de perda de peso. E isso influencia diretamente também lá no abate, no momento do abate desses animais, na qualidade da carne, né, que é a principal característica, tá? Então, quando a gente fala de hematomas na carcaça e de contusões, é isso aqui que eu quero explicar para vocês. Isso aqui é uma carcaça que, quando ela passar pelo processo de toalete, de limpeza, todos esses cortes aqui eles vão ser retirados por inteiro. Então, aqui a gente tem hematomas na parte aqui pélvica do animal, né? Nós temos aqui na parte do dorso do animal e contusões extremamente grandes. Então, isso tudo aqui vai reduzir bastante o peso dessa carcaça e a qualidade da mesma, tá? Então, geralmente, quando eu tenho muitos hematomas, o que acontece? Eu tenho que retirar esses hematomas. Então, eu retiro quase todos. Vocês podem ver aqui, ó, que nessa parte aqui, ele retirou quase todo o corte aqui da parte traseira, tá? Então, essas perdas na retirada do hematoma são muito grandes. Por quê? É um prejuízo ao produtor e desvaloriza essa carcaça, tá? Então, no frigorífico, eles têm uma escala de lesões. Então, nós temos lesões aqui, ó, por exemplo, lesões pequenas, de 5 centímetros, onde eles arrancam apenas o pedaço aqui. Então, a lesão no tamanho 1. Nós temos as lesões um pouco maiores, são as lesões de 14 centímetros, que são consideradas lesões de tamanho 3, que não são consideradas tão graves, mas que também são retiradas aqui. E as lesões maiores. Isso aqui são lesões, consequentemente, advindas de contusões, ou seja, o animal geralmente caiu, ou foi pisoteado, ou aconteceu algum acidente no momento do transporte. Então, essas lesões, essa lesão aqui é uma lesão bem maior, de 20 centímetros, e a lesão é do tamanho 5. Então, automaticamente, todo esse corte aqui, ele vai ser retirado e descartado, tá? Então,
Quando a gente fala de critério, de cuidados, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é no momento da recepção desses animais no frigorífico e selecionar esses animais. Então, nesse período, é feita a inspeção antemortem, que a gente considera, né, que a gente fala que é antes do abate desses animais. Então, a gente faz aí, num período de inspeção antemortem, tá? Então, geralmente, o que é verificado quando esses animais chegam no frigorífico? Se esses animais são vacinados, para verificar a sanidade desses animais, e caso tenha algum animal doente ou animal machucado, esses animais são isolados, né? Eles são abatidos por último, tá? Vamos lá. Então, é necessário também que o curral tenha condições higiênicas, tanto para que os animais se mantenham nesse local, quanto também a higienização dos animais, tá? Então, para fazer e facilitar toda essa limpeza ser mais eficiente, quando esses animais chegam no frigorífico, eles são separados por lote, de acordo com a procedência desses animais, e aí eles permanecem no curral, onde eles ficam ali por um período de... o ideal é que eles ficam num período que a gente chama de período de descanso. Então, geralmente, eles chegam no transporte, né, é isso mesmo, transporte, e eles ficam ali por um período de descanso, que vai de 12, no média, de 12 horas, de 6 a 12 horas. E aí é um período que eles ficam de jejum, tanto de dieta hídrica quanto de dieta alimentar, né? E é ideal que esses animais fiquem de jejum para facilitar o abate dos animais e a limpeza da carcaça, tá? E aí esses animais são separados também por lotes de machos e fêmeas, tá? Então, como eu comentei com vocês, esses animais eles chegam e eles ficam nesse período de descanso da dieta hídrica, né, e a dieta alimentar, que é o jejum. Então, é o período que esses animais se recuperam, é um período de descanso onde esses animais reduzem o estresse, eles recuperam das perturbações causadas pelo deslocamento da propriedade até o abate, facilita também a evisceração e diminui a possibilidade de contaminação da carcaça. Por quê? Porque eu reduzo toda a parte de alimentação que tem ali nas vísceras. Então, automaticamente, esse animal tá de jejum, eu tenho uma redução do bolo alimentar, o que facilita a limpeza no momento do abate. Segundo o artigo 110 da RISPOA, é proibido abater animais que não tenham permanecido por no mínimo 24 horas de descanso. Tá? Então, eles têm de 6 a 12 horas o ideal, mas no máximo 24 horas. Por que a gente fala 24 horas? Porque é o período de transporte desses animais, pode ser de 12 horas, aí chegando no frigorífico, eles ficam mais 12 horas de jejum. Então, tem-se aí as 24 horas de descanso, que é o período adequado, tá? Lógico que quando eu faço uma viagem reduzida, que o tempo é menor, o ideal é que eles, por exemplo, se eu faço uma viagem de 6 horas, com até 2 horas, eu reduzo esse período de jejum para 12 horas, tá? Então, isso vai variar muito do tipo de transporte, mas o ideal é que todo animal que chegue no frigorífico, ele tenha que ficar em jejum, tá? O que facilita o abate desses animais. Posteriormente a esse período de descanso e de jejum, esses animais são submetidos a uma limpeza, uma lavagem mesmo. Então, tem-se uma ducha, esses animais vão passando por um corredor e vão sendo automaticamente lavados. Isso facilita a esfoliação higiênica, ou seja, a retirada do couro, tá? Então, geralmente, faz esse banho de aspersão com esses animais, com essa água clorada, e automaticamente vai fazendo isso aqui, a limpeza dos cascos, da região do ânus desse animal, e isso tudo vai facilitando a limpeza até que esse animal chegue na rampa de abate, tá? E isso tudo é feito no curral, tá? Posteriormente a eles passarem por esse corredor de limpeza, eles permanecem numa rampa de secagem, né, por um período até iniciar o abate. Isso acontece, gente, alguns minutos antes de iniciar o período de abate, tá? Aí eles ficam nessa rampa para secagem total da pele. Essa esfola higiênica, essa limpeza, ela deve ser feita de quantidade correta e com diluição correta de cloro, tá? Para facilitar a retirada do couro lá no momento do abate. E evitar também que seja retirado excesso de gordura quando a gente retira o couro, tá? Para não ter perdas tão grandes na carcaça.
Então, depois que esses animais são lavados, eles entram para a rampa da rampa de acesso direto para o abate, e aí ocorre a insensibilização, que é a forma mais correta de ser realizada. Tá? O objetivo da insensibilização é utilizado por meio desse dardo aí que vocês estão vendo, esse equipamento chama um dardo, e ele é como se fosse uma pressão intracraniana que ele causa na cabeça do animal. Tá? Então, faz com que o animal fique inconsciente até o fim da sangria. Tá? Existem inúmeras formas de fazer o atordoamento de bovinos. Lógico que algumas maneiras são inadequadas, né? Por exemplo, marreta, martelo, pneumático não penetrante, arma de fogo. Então, tem algumas coisas bem peculiares, né? E pistola pneumática de penetração. Alguns frigoríficos utilizam essa pistola pneumática. É a mesma coisa desse equipamento, desse dardo que vocês estão vendo, só que ele perfura o crânio e penetra lá no interior do cérebro do animal. E aí ele causa uma pressão intracraniana e o animal fica inconsciente, tá? Só que, com o passar do tempo, os sistemas de fiscalização foram vendo que isso é um estresse muito grande que se causa ao animal e mudaram para essa insensibilização, como a gente diz, menos estressante e menos dolorosa para o animal, tá? Existem os métodos existentes que a gente usa atualmente, é esse dardo cativo. Então, o que ele faz? Basicamente, é como se fosse uma pressão mesmo, como se fosse um murro mesmo, tá? Uma pressão no crânio desse animal, e essa pressão, automaticamente, ela faz o quê? Uma desorganização no sistema nervoso central. Causa uma pressão intracraniana, ou seja, um derramamento de sangue no cérebro. E, automaticamente, essa pressão ela causa a queda imediata do animal e espasmos musculares. Por quê? Diminui a oxigenação do cérebro e automaticamente também vai diminuir todo o processo de contração e relaxamento do músculo. Então, o animal fica automaticamente inconsciente para que seja realizado a sangria. Então, após essa insensibilização, esses animais eles são suspensos, né, para iniciarem o processo aí de sangria. A sangria, ela deve ser feita o mais rápido possível, né? Porque na realidade, o que provoca a morte do animal é a falência circulatória, ou seja, a retirada total do sangue, reduz a oxigenação total do corpo do animal e automaticamente levando esse animal à morte. Tá? Então, o principal propósito da sangria é provocar a morte do animal por falência circulatória. Então, a sangria, ela é extremamente importante, porque ela retira-se 60% do sangue do animal. E ele deve ser retirado. Então, 60% do sangue é retirado de todo o corpo do animal, de todas as veias, 10% é retirado do músculo e 20% a 25% é retirado das vísceras, segundo Edrick e colaboradores em 1994. Por quê? Porque todo esse sangue, se ele ficar armazenado na carcaça ou acumulado, aumenta a proliferação de micro-organismos e pode causar a putrefação dessa carne, né? Inicia o processo de perda mesmo da qualidade dessa carne. Então, por isso que a sangria ela deve ser feita de forma correta e bem adequada. Por que o animal ele não deve sofrer tanto estresse também antes de chegar no processo de abate? Porque o animal que automaticamente ele tem um alto estresse, ele também reduz, ele tem um alto fluxo de sangue e também, além desse alto fluxo de sangue, ele retém muito sangue nas vísceras. Então, quando esse animal sofre muito estresse, ele retém muito sangue nas vísceras, ele acumula muita água também em todos os órgãos, e isso faz com que aquela carne fique uma carne mais escura e mais mole. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado também com todo o estresse do animal, porque o acúmulo de sangue também nessas vísceras vai causar um processo de perda da qualidade dessa carne. Então, vocês concordam comigo? Se tiver acúmulo de sangue na carcaça, o que vai acontecer? Uma proliferação de micro-organismos e, consequentemente, vai causar perda e essa carne vai ser uma carne de menor qualidade. Tá? Como eu já comentei com vocês, a presença de sangue na carne afeta a questão tanto sensorial, a gente sabe identificar aquela carne que tem aquele gosto de acúmulo de sangue, né? E isso vai afetar também a aparência da carne, o sabor e o odor. Ela pode promover, né, a sangria inadequada, veias enegrecidas, ou seja,
com acúmulo de manchas naquela carcaça e produzir também uma parte desagradável. Lógico que o consumidor ele não vai querer consumir uma carne que tem todas aquelas manchas, né? Geralmente a gente tem aquelas veias, quando a gente pega aquela carne que tem aquelas veias um pouco mais bem esbranquiçadas, bem o branco mesmo, que a gente sabe que é uma carne, a gente fala assim, a carne tá velha, ou teve algum problema, isso é devido à sangria, quando ela não é feita de forma correta, tá? E também, além da sangria ser feita inadequada, ela pode promover autólise e oxidação. O que é autólise? É basicamente o que causa todos os rompimentos, a ruptura das veias, né? A quebra de todas as células. Então, esses danos, eles podem diminuir a vida de prateleira do produto. Então, enquanto a carne poderia ficar mantida ali por 7 dias, 7, 14 dias refrigerada, ela não vai aguentar nem 3 a 5 dias, ela já começa a perder. Por quê? Porque esse excesso de sangue ali é a desnaturação das células que ocorreu devido a esse mau processo de sangria. Tá? Então, a sangria é considerada uma exigência muito importante no abate das carcaças. Ok? Outro manejo que acontece muito hoje nos frigoríficos são os abates religiosos. O que é esse abate religioso? Alguns países possuem uma prática muito comum, que é o método tradicional, de degolar os animais. Tá? E isso aí é de algumas religiões. Tá? Por exemplo, alguns rituais que são feitos. Os xexitas, por exemplo, eles têm a obtenção de produtos da forma kosher, que é o judaísmo. O halal é a obtenção de produtos através dos muçulmanos. E o jatka é a obtenção de produtos por siquitas, da Índia. Então, ambas essas religiões aí, judaísmo, muçulmanos e os indianos, eles abatem os animais, é o que a gente considera uma forma cruel de abate, mas é o ritual de abate que eles utilizam. Então, eles não atordoam o animal e fazem a degola do pescoço do animal. Tá? Por quê? Eles têm que ver o sangue daquele animal sendo derramado por terra. Tá? No Brasil, é facultado o abate conforme os preceitos religiosos. No entanto, a maioria dos frigoríficos não fazem esses abates religiosos, apenas caso tenham algumas comunidades que consomem esse tipo, têm que consumir esse tipo de carne desses animais abatidos dessa forma, aí existe uma autorização que faz com que apenas alguns frigoríficos fazem esse tipo de abate para serem destinados a esse tipo de comunidades. Mas geralmente isso acontece mais no comércio internacional. Então, como que eles fazem esse abate? Eles fazem a contenção do animal em o que eles chamam de container de contenção, e aí eles fazem a incisão, né? Incisão da faca aqui no pescoço desse animal, a degola. Então, geralmente, eles paralisam esse animal, o animal ele fica sem movimentos bruscos e ocorre a degola. Essa degola, ela faz o quê? Ela rompe a cartilagem da cricoide, ou seja, rompimento da veia aqui e da laringe, corta-se a pele, o músculo, a traqueia, o esôfago, as veias jugulares e as artérias carótidas, ou seja, degola o animal e passa-se a faca até chegar próximo à vértebra cervical. Então, quase que se arranca mesmo o pescoço do animal, tá? Para que eles fazem isso? O objetivo é permitir a máxima remoção de sangue e também o critério que eles têm é ver que esse sangue ele vai voltar para a terra, tá? É uma cultura religiosa deles. Esse método é um método muito criticado pelos ambientalistas, né? Tanto pela crueldade como é feito, quanto também para os aspectos higiênicos sanitários. Então, o animal ele é abatido ali naquele momento, se corta o pescoço para depois ir abrir o animal. Então, tem todo um processo de falta de higienização. Então, é como vocês estão vendo na imagem. Aqui, esse animal ele é pendurado e ocorre a degola desse animal. Lógico que o equipamento ele tem que ser extremamente afiado, né? Para que não tenha que ficar serrando o pescoço do animal ali. Já passa a faca de uma vez e corta de uma vez, tá? Para evitar sofrimento do animal. Hoje, nos Estados Unidos, eles já utilizam aqui esse box de contenção. Tá? Então, o que esse box de contenção faz? O animal fica totalmente contido, tem o equipamento aqui que segura a traseira do animal e apoia o animal na parte de baixo, aqui para que essa carcaça posteriormente ela não caia, né? Então, ele fica totalmente apoiado, com a cabeça apoiada aqui.
e esse box ele revira o animal de cabeça para baixo, para facilitar a degola, né? E lógico que, segundo essas religiões, esse animal ele tem que ser abatido na direção do sol. Tá? Aí eles fazem dessa forma que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, geralmente, o animal ele é totalmente fechado aqui, ele é mantido preso por esse equipamento e aí faz a degola do animal. Tá? Dessa foto linda que vocês estão vendo aí. É cruel ver isso aí, mas é o jeito que eles abatem, tá, pessoal? Então, dando continuidade aí o que a gente estava falando, é um tipo de abate que acontece nessas religiões. No Brasil, a gente faz a insensibilização, faz a sangria, o próximo processo após a sangria é a esfola. Então, onde há a retirada total do couro e retira-se também um pouco da gordura subcutânea junto com a pele. Tá? Mas nada que seja em excesso para que não tenha também a retirada total da gordura. Posteriormente, tem-se a retirada da cabeça do animal. Tá? E eu acho que a maioria, não sei se a maioria de vocês sabe, é nessa parte aqui onde a gente tira a cabeça do animal que já se inicia o processo de inspeção. Então, a gente faz toda a inspeção aqui dessa carcaça e já aqui já verifica se tiver qualquer problema nessa parte aqui, as glândulas, né, das glândulas aqui ao lado da faringe, da laringe, né, que a gente chama dos linfônodos, é aqui que a gente verifica se realmente esse animal ele tem alguma doença ou não. A cabeça do animal ela é retirada, ela é descartada, mas antes de ser descartada, ela é levada para um espaço reservado, onde ela é aberta e verifica se o cérebro daquele animal está totalmente íntegro. Caso haja algum problema também, alguma doença que venha lesionar o cérebro, qualquer característica que modifique as características normais do cérebro, também essa carcaça ela é condenada. Então, a cabeça do animal é aberta para a avaliação do cérebro do animal. Tá? Pessoal, tem algumas pessoas mandando mensagem aqui. Eu não estou vendo, tá? Professora, eles queimam o animal? Não, eles não queimam o animal. Eles fazem o abate daquela forma. Degolam o animal e depois eles abrem a carne e consomem normal, igual nós consumimos. Só que o abate deles é diferente, tá? Tem que ser na direção do sol e o derramamento total do sangue na terra, tá? E principalmente na direção do sol. Ai, peraí, deixa eu ver. Ah, tá. E aí, depois da retirada da cabeça, nós temos aqui a inspeção das vísceras. Tá? Então, todas as vísceras dos animais também são inspecionadas. Intestinos, pulmão, o estômago. Então, tudo vai ser inspecionado, né? Porque a gente sabe que qualquer alteração de qualquer doença, tuberculose, leptospirose, botulismo, tudo isso pode influenciar. Tá? E pode vir a ter alteração nas vísceras também. Posteriormente, nós temos a separação das carcaças. Então, as carcaças, elas são separadas, tá? Os quartos são separados, né? E a gente tem a retirada do excesso de gordura, que é o que a gente fala de toalete, né? Então, vai fazer essa limpeza da carcaça. Não se retira toda a gordura, né? Mas se retira um pequeno excesso, caso haja, tá? Para isso, principalmente aqueles frigoríficos que têm todo um controle de qualidade, cuidado com a refrigeração. Como a gente já viu na aula passada, o que é ideal a gente ter a quantidade de milímetros de gordura? De 3 a 4 milímetros. Nos Estados Unidos, eles pedem de 6 a 10. Como no Brasil a gente consome essa carne, o ideal para a qualidade e a refrigeração é de 3 a 4, se tiver uma carcaça com 6 a 10 milímetros de gordura, eles retiram um pouco desse excesso de gordura para facilitar o processo de refrigeração. E aí também já vai fazendo assim um controle em relação aos cortes, como o colchão, o lombo, a ponta de agulha e a paleta. Então, nessas regiões, eles vão tirando um pouco desse excesso de gordura. Depois faz-se a lavagem dessa carcaça e a carimbagem. Carimba essa carcaça. Tá? Ou seja, porque ela foi inspecionada pelo serviço de abate, que pode ser pelo CIF ou pelo SIM, né, que é a inspeção municipal, federal e municipal.
Então, posteriormente a todo esse processo de abate, nós temos aí o processo de refrigeração, tá? Então, as meias carcaças que foram divididas, elas são refrigeradas e o intuito da refrigeração é diminuir o máximo possível o crescimento microbiano. Então, elas são conservadas internamente nas câmeras frias na temperatura de 0 a menos 1,1 graus Celsius, tá? Então, essas carcaças, elas são resfriadas em câmeras frias e geralmente a temperatura vai variar de 0 até 4 graus Celsius, mas o ideal é ficar até menos 1,1, tá? O tempo normal das carcaças bovinas, geralmente, é ficar dentro dessas câmeras frias por de 24 a 48 horas, e depois elas serem transportadas para o comércio, para serem comercializadas, tá? Passou desse tempo, automaticamente também vai ocorrendo uma modificação das características aí da carne. Alguns frigoríficos, como os JBS da vida, né, os frigoríficos que são mais tecnificados, que vendem aquelas carnes embaladas a vácuo, eles, depois de todo o processo de abate, eles fazem a separação dos cortes, né? Aqui na nossa região, nos nossos frigoríficos, separam-se apenas as duas partes, né? Os 2 quartos. Já em alguns frigoríficos, eles fazem a separação de todos os cortes, a limpeza e a separação de todos os cortes. Os mesmos são embalados a vácuo e são transportados para os comércios, tá? E agora a gente entra no assunto falar um pouco sobre a qualidade da carne, tá? Que é uma das características extremamente importantes quando a gente fala de abate de bovino, né? O que é o que a gente considera como carne? Isso aqui eu acho que vocês já até viram com o Ciro. Carne é todo e qualquer tecido animal que em natura, ou processado ou elaborado, principalmente o músculo, que é o que a gente considera como carne, é propiciado, né, utilizado para o consumo humano, incluindo também as glândulas e os órgãos, como língua, coração, rins, cérebro, pele, entre outros. Tá? Então, tudo isso é considerado como carne, mas principalmente a gente considera aí o músculo com a carne, mas também engloba alguns órgãos. Tá? Quando a gente fala de músculo, a gente sabe que o animal, o bovino, ele tem mais de 600 músculos no corpo. Então, lógico que a gente sabe que todo animal ele tem uma grande quantidade de músculo. Qual que é o músculo mais desenvolvido no bovino? Pensa, vou deixar vocês pensar um pouquinho aí. Quando a gente estudou lá na zootecnia, os meninos novatos eles não vão saber, mas os outros que já estudaram vão saber, é possível, né? Lá, quando a gente viu músculo, a gente estudou que existem 3 diferentes tipos de músculos. Nós temos o músculo cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. Qual que é o principal músculo que tem envolvendo todo o organismo do bovino? Deixa vocês pensarem um pouquinho. Estriado esquelético. Estriado esquelético. Quem que falou aí? O Soares. Ó, aí pra vocês verem, gente, ó, o aluno tá foda aí, o aluno aprendeu. É isso mesmo. O músculo que mais envolve o bovino é o músculo estriado esquelético, tá? Então, faz a cobertura. Isso, mais de 600 músculos do corpo do animal, grande parte deles é o músculo estriado esquelético, tá? E como a gente já viu até nas outras aulas, o músculo ele existe em várias formas, em vários tamanhos e tem vários modos de ação. Tá? E, basicamente, o que junta todo o músculo, é responsável pela contração e também pela qualidade da carne, é a quantidade de fibras musculares. Então, a gente sabe que de 75% a 92% responsável por toda a qualidade da carne é o volume muscular, é a quantidade de fibra que esse animal tem. Tá? A quantidade de fibras musculares, por exemplo, dos mamíferos e das aves, são muito similares. Tá? O que diferencia é o comprimento. Tá? Lógico que tem uma diferença, né, pessoal, da proporção e de tamanho. Então, como vocês podem ver nessa foto aí, o que a gente observa aqui? Nós temos aqui o músculo, né? Como está nessa foto aqui, é o que nós estamos vendo aqui nessa imagem, um desenho representando todo o músculo.
Então, essa carne aqui é esse formato. Então, nós temos aqui o músculo, que é essa parte externa aqui da carne, né? Internamente, nós temos o colágeno, que envolve cada conjunto de fibras musculares, e essas fibras musculares que são responsáveis pela contração e relaxamento de todo esse músculo. São essas fibras aqui que são responsáveis por todo o processo de maciez da carne, tá? O tecido conjuntivo, ou seja, todo que envolve aqui esse músculo, ele também é extremamente importante. Por isso que a gente ressalta muito que animais muito velhos, que a gente manda para o abate muito velho, acima de 24 a 36 meses, a quantidade de tecido conjuntivo é muito alta e faz com que essa carne seja uma carne extremamente dura, seca. Já o animal mais novo, né, um animal um pouco mais precoce, vamos dizer assim, que a gente manda bater com 18, 24 meses, um animal um pouco mais novo, o que acontece? Essa quantidade de tecido conjuntivo é baixa, então a maciez da carne é bem maior, tá? Então, o que acontece lá naquele conjunto de fibras que nós temos lá? Tá? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, o músculo do tendão, tá? Aquela da perna do animal, vamos pegar um exemplo. Então, nós pegamos aqui, internamente tem aquele conjunto de fibras musculares e esses buraquinhos pretos que vocês estão vendo aqui são o núcleo das células, os núcleos das fibras musculares, responsáveis pela oxigenação do músculo e responsável pela movimentação. E dentro de cada fibra dessa aqui muscular, nós temos isso aqui que vocês estão vendo aqui, que são essas linhas que nós consideramos. Linha Z, linha H, linha M. Qual que é a principal função delas? Contração e relaxamento, tá? Então, quando o animal é abatido, quando o animal passa pelo processo, cadê a seta? Pelo processo de abate, se esse animal ele não passou por tanto estresse, esse animal foi abatido de forma correta, só lá no final, quando esse animal já está lá no processo de resfriamento, que ocorre a quebra dessas linhas musculares. E, consequentemente, quando ocorre a quebra dessas fibras musculares, ocorre o relaxamento daquela carne, daquele músculo. E quando esse músculo relaxa, automaticamente causa uma maior maciez da carne, tá? Gente, eu acho que tem alguém aí com o fone ligado aí. Depois vocês dão uma olhada aí para mim. Ô, Natália. Oi? Eu queria só complementar aqui, porque ontem, na aula do Ciro, ele falou sobre a raça da vaca, como é que é? Iagil. Aí eu fui pesquisar sobre, aí eu estava olhando, é uma espécie de animal que a carne dele é completamente assim, parecendo como se fosse o cupim dessas vacas brasileiras, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Tem essa vaca mesmo. Eu não lembro se é Iagil que fala mesmo, alguma coisa assim, é isso mesmo. É isso mesmo, é W-A-G-Y-U. Isso mesmo. Existe mesmo. O que é isso? São cruzamentos que eles fazem, e aí essa carne, automaticamente, ela tem maior proporção um pouco de gordura. Ela fica uma carne um pouco mais mole, mais suculenta. Tem gente que gosta muito desse tipo de carne. É como se fosse um cupim mesmo, porque a gente sabe que o cupim é a parte que tem maior quantidade de gordura entremeada ali, né? Lógico que aquele cupim que o povo não vacina nele, né? Porque quando vacina no cupim ali, Deus me livre, né? Lógico que aquelas fazendas que fazem manejo correto, a gente não vai ter esse problema. Mas grande parte da população gosta de consumir essa carne mesmo. Existe mesmo isso aí. Eu nem tinha lembrado disso, agora que você está me falando. Só que aqui no Brasil mesmo o consumo ainda está sendo pouco, porque pelo menos o custo, Deus me livre. O custo dela é muito alto. E é considerado assim, que praticamente ela não tem esse tipo de animal, não tem carne de segunda, né? Não. Só carne de primeira. É igual o Aberdeen Angus, né? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ir nesses frigoríficos, nessas casas de carne daqui de Rio Verde, no MM.
Se você for lá no MM procurar um pernil ou uma picanha de Angus, eu vou falar a verdade para vocês, gente. Eu não dei conta de comer ainda, não. É muito caro. É um pedacinho de... Só eu como um pedaço. É um pedacinho, custa 90 conto. Não conta, não. Então, assim, são animais que são realizados cruzamentos, que produzem apenas carnes dessas qualidades mesmo. Carne de primeira. Em algumas regiões vai ter uma carne de segunda, né? Uma carne de menor qualidade. Mas geralmente são animais de extrema qualidade de carne. E aí o preço é muito mais alto mesmo. Aí nós, que é meio difícil de consumir, nós não vai consumir essa carne, não. Um dia nós conseguimos, nós ainda vai ficar rica ainda. Durante o que eu vi na pesquisa, tem de 200 a 300 reais, não, de 300 reais acima o quilo de uma carne do animal desse. E é tanto que é vendido, tipo assim, em cubo, né? Como se fosse uma bandejinha de doce. Não é nem questão que a gente pode... Isso mesmo, é isso mesmo. A gente não dá conta de consumir isso, não, gente. A carne que nós temos aqui é uma carne de extrema qualidade. Eu acho que isso aí é um pouco por fora. Mas o pessoal dos Estados Unidos consome bastante. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar um pouco do processo. Como a gente falou aí dessas fibras musculares aí da carne, agora a gente vai ver como que ocorre o processo de transformação do músculo em carne. Então, o animal chegou lá no frigorífico, ele é abatido. Então, quando o animal é abatido, vocês viram lá que a gente falou da sangria. Então, o que a sangria faz? A sangria retira todo o oxigênio do animal por meio do sangue, né? Se retira o sangue, retira todo o oxigênio. Só que o animal ainda mantém um pouco de oxigênio no músculo e no interior de algumas vísceras, tá? O que acontece? Nesse período que a gente chama de pré-rigor, é o período que aquele animal ainda está iniciando o processo de abate. Então, ele tem alta produção de glicogênio, ou seja, o processo de utilização, de formação do oxigênio. Então, o próprio organismo do animal começa a formar oxigênio para que ocorra a contração muscular, né? E aí, isso tem um alto gasto de energia, como vocês podem seguir aqui, ó, o processo de pré-rigor, que é quando esse animal está sendo abatido, iniciando o processo de transformação do músculo em carne. Então, ele tem uma alta quantidade de glicogênio, a setinha sumiu aqui, alta quantidade de glicogênio. Então, como o próprio organismo do animal está tentando produzir oxigênio para movimentar as fibras musculares, ele tem um gasto de energia. Nessa fase aqui, eu tenho uma baixa produção de ácido lático. Por quê? Porque aquela carne ainda não está sendo acidificada. O pH dessa carne ainda está alto, tá? E, consequentemente, quando eu retiro totalmente o oxigênio, o sangue da carcaça, automaticamente nessa fase de abate do animal, basicamente o músculo ele tem uma alta capacidade de retenção de água. Ele retém água no músculo, tá? E isso reduz um pouco a firmeza. Por que a firmeza nesse processo de abate ela é baixa? Porque geralmente o pH ele está em torno de 5,9 a 7, ou seja, um pH como a gente fala, pH básico a neutro. Então, é um pH que não tem tanta alteração, então não modifica tanta qualidade ali da carne, a transformação da carne. E as fibras musculares aqui nessa fase ainda estão em contração, porque a própria carcaça está produzindo glicogênio. Quando passa para o processo de rigor mortis, aqui o negócio está tampando aqui, mas está escrito aqui, ó, rigor mortis. O que é isso? Aí já é o processo de transformação do músculo em carne. Nesse processo aqui, o que acontece? O animal, a carcaça, ela já não tem mais oxigênio para contrair o músculo. Então, reduz a quantidade de glicogênio. E reduz também a energia que está sendo gasta para fazer com que esse músculo se contraia. E aí eu tenho o quê? Um aumento do ácido lático. Então, a pH daquela carcaça começa a reduzir. E os micro-organismos que estão contidos ali vão ser responsáveis pelo processo de relaxamento da fibra muscular. Então, nesse processo aqui, ocorre a queda do pH de 5,9 a 5,5, ou seja, um pH ácido. Eu aumento a quantidade de ácido lático e faço o quê? O relaxamento da fibra muscular.
Então, aqui, esse músculo ele já foi transformado em carne. Posteriormente, a gente tem o processo de pós-rigor, que é o processo onde aquela carcaça ela já vai ser resfriada. Aqui, nesse processo, é onde finaliza o processo de transformação do músculo em carne. Então, eu tenho uma queda muito brusca do pH e ocorre o quê? A protease. O que é a protease? É a quebra das proteínas que são responsáveis pela contração da fibra muscular. Então, quando eu quebro essas proteínas, e quais são as proteínas que são quebradas? As principais, a gente tem as calpaínas e as caltepsinas, ou calpaustatinas, que são as principais fibras, proteínas responsáveis pela musculatura, pela contração do músculo. Então, quando ocorre a quebra dessas proteínas, ocorre a desnaturação proteica e automaticamente essas fibras elas se relaxam. É onde dá a maior maciez aqui para a carne. Tá? Então, todo esse processo é o processo que faz a transformação do músculo em carne. Tá? Então, a gente sabe que nesse momento, quando eu tenho o processo de pós-morte, ocorre o quê? Um acúmulo inicial de ácido lático. Por quê? Reduziu o pH da carne. Só que é indesejado eu ter um acúmulo muito grande de ácido lático, tá? Porque isso vai influenciar naquela carne, se ela acidificar demais, ela vai perder a qualidade. Então, eu tenho que abater o animal com menor estresse, para que esse processo de rigor mortis não tenha uma queda tão brusca desse pH. O pH ele vai cair, mas ele não pode ficar lá para 5,3, para 5, porque aí a carne fica muito ácida e automaticamente influencia na qualidade dessa carne. E quando eu tenho, por exemplo, uma queda muito brusca de pH, automaticamente eu tenho perda da retenção de água, e essa perda da retenção de água faz a quebra das proteínas, tá? Isso tudo influencia diretamente na coloração da carne e na maciez. A mesma coisa na proliferação de micro-organismos. O pH também ele não pode cair tanto, porque eu preciso de nem que seja de uma pequena quantidade de micro-organismos que são responsáveis também para fazer todo o processo de controle de acidificação da carne, tá? Então, existem duas formas que a gente fala que diferencia a carne do bovino quando eu tenho um processo de estresse. Por exemplo, alguns animais, quando eles têm um estresse muito intenso, ou seja, quando eles chegam no frigorífico com gritos, com pauladas, com várias contusões, o que ocorre? Esses animais, eles apresentam uma queda muito ligeira do pH. Então, dentro das primeiras horas, o pH ele cai muito, mas depois ele permanece elevado. Então, o que isso causa na carne? A carne fica escura, dura e seca, tá? Já aqueles animais que sofrem um estresse muito prolongado no abate, durante o processo de rigor mortis, o que acontece? Dentro das primeiras horas do abate, o pH ele reduz lá para 5,4, 5,3. Quando esse pH reduz muito para 5,3, o que acontece? A carcaça, ela segura muita quantidade de água, retém muita água no músculo, e o ácido lático acidifica muito aquela carcaça. Então, a carcaça, ela fica muito branca, fica pálida, mole e exudativa, né? O que a gente chama que é aquela carne que tem muita água. A gente vai entender mais para frente aqui o que é isso, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma queda lenta do pH, isso para vocês entenderem melhor, é quando o animal ele tem um estresse prolongado. O que esse estresse prolongado faz? Então, o animal ele já vem estressando lá da fazenda até chegar lá no frigorífico. Então, o que acontece? Lá no processo de abate dos animais, ele vai esgotar as reservas de glicogênio. Então, ele não vai ter glicogênio para fazer a contração do músculo até que esse animal seja totalmente abatido. Porque é preciso que tenha um glicogênio para durante toda a esfola do animal, toda a abertura, toda a parte de corte mesmo, esse pH vai reduzindo aos poucos para que essa carne, esse músculo seja transformado em carne. Então, quando esse animal tem um estresse muito prolongado, ele não tem reserva de glicogênio. Então, o que acontece? O músculo ele se acidifica muito rápido. Então, basicamente, o que acontece? É uma carne que fica do jeito que a gente está vendo aqui, ó. Uma carne escura, que é o que a gente chama de carne DFD, que é Dry Farm Dark, né? Que é uma carne seca,
rija, ou seja, uma carne firme e escura, que não é a carne que a gente quer, que não é do nosso interesse. Isso é porque o animal sofre um estresse muito prolongado. Então, o pH geralmente vai ficar alto, de 5, em torno aí como a gente falou aqui, ó, de 6,5 a 6,8. E isso influencia na qualidade dessa carne. Automaticamente, o tempo de vida de prateleira é menor, né? E eu tenho o quê? As proteínas miofibrilares, elas já são quebradas lá no início do abate. E aí, aquela carcaça vai ter uma alta capacidade de retenção de água. E a proliferação de micro-organismos é muito maior. E aí, a perda dessa carcaça ou dessa carne é maior ainda. Então, consequentemente, é por isso que a gente encontra muitas vezes lá no frigorífico, desculpa, gente, lá no supermercado, nas casas de carne, aquela carne mais dura, até a carne que já está perto de perder mesmo. Por quê? Porque esse abate não foi realizado de forma correta. Esse animal ele sofreu um alto estresse, tá? Outra característica que nós temos é a queda muito rápida de pH. Então, essa característica já é um pouco diferente. Então, o que acontece? Alguns animais são selecionados para uma melhor conversão alimentar de carnes magras. Que animais são esses? Suínos e aves. Então, essas carnes, nós já temos o costume de consumir. Agora, a carne bovina é uma carne vermelho vivo. Então, por que os animais têm essa característica de essa carne mais branca e pálida? Quando o animal ele sofre um intenso estresse, chegou no abate, ele está extremamente estressado. E aí o animal, por exemplo, num dia que está muito calor, ele tem uma hipertermia e a alta temperatura causa esse alto estresse desse animal. Tanto no abate, quanto lá na propriedade, na fazenda. Então, isso faz o quê? Quando esse animal é abatido, ocorre uma queda muito rápida do glicogênio. Quando começa a bater o animal, esse glicogênio diminui muito rápido e o pH vai para 5,5, ou seja, essa carcaça, ela automaticamente ela fica totalmente acidificada e não ocorre nenhum tipo de contração muscular. Na DFD ainda ocorre, mas aqui já não ocorre nenhum tipo de contração. E aí a desnaturação das proteínas é muito maior. Então o relaxamento das fibras é bem maior. Por isso que a carne ela fica bem mais pálida e essa carne bem mais mole, que é a carne que a gente chama de exudativa, né? Então aqui, ó, o músculo ele fica na cor pálida, tá? Tem uma baixa capacidade de retenção de água. Então, ao contrário da outra que retém muita água, fica dura, que não tem capacidade de retenção de água, e fica essa carne PSE, Pallid Soft Exudative, ou seja, uma carne pálida, flácida, ou seja, muito mole, e exudativa, que não é uma carne de tanto interesse para nós que gostamos de consumir aquela carne bem avermelhada, né? Então, a gente tem essas duas características de carne, que é aquela carne extremamente vermelha, vermelho vivo, que tem um gosto que é interessante para nós. Então, só para a gente finalizar, para vocês entenderem, quando esse animal chega no frigorífico, que ele tem um estresse muito prolongado, que já veio lá da fazenda, a queda do pH, a quantidade de glicogênio, ela consequentemente, ela vai causar um pH alto dessa carcaça. Então, vai ficar 6,8 a 6,9. E vai fazer com que essa carne, esse músculo retenha muita água. Faz com que essa carne fique escura, seca e dura. E com muitos micro-organismos. Então, o período de putrefação dessa carne é maior e o tempo de prateleira é bem menor. Tá? Já a outra forma que nós temos é aquele animal que tem um intenso estresse naquele local ali de abate. Então, principalmente por altas temperaturas. Então, o que acontece? Quando esse animal é abatido, o pH ele já cai totalmente. Então, aquela carcaça fica extremamente ácida. Então, eu tenho uma baixa retenção de água e, consequentemente, fica aquela carne mólida, pálida, que não é o que o consumidor quer chegar lá na casa de carne e comprar uma carne extremamente branca, né? A gente come carne branca de frango e de suíno. Não é o caso do bovino, tá? Então, são esses tipos de carne que nós encontramos aí, caso a gente tenha um problema de estresse no bovino. Então, por isso que a gente ressalta tanto aí a parte de estresse, evitar o estresse, tá? Evitar o estresse do animal, evitar que esse animal
sofro um estresse muito prolongado. Por quê? Porque isso tudo influencia na qualidade da carne. Principalmente naquele processo de rigor mortis, que é na contração e contração e relaxamento do músculo. Tá? E a gente sabe que carne de baixa qualidade não é do nosso interesse, tá? Principalmente os brasileiros. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Só ressaltando, a aula de hoje está lá no portal do aluno e também depois eu vou estar colocando essa aula também lá para vocês terem acesso para quem não conseguiu assistir. Ok? Obrigada e até a próxima aula.